7h53, estamos de volta com o programa da comunidade, trazendo as informações para você de última hora aí. Você pode participar pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, gente, de janeiro do início deste ano até a primeira semana de julho, aumentou o número de mortes por acidentes de trânsito na capital, que a gente sempre trouxe para você, inclusive, esse balanço aí, né? E a maioria desses acidentes com resultado morte aconteceu na Zona Leste. E é a imprudência do motorista e pedestres que ainda é a principal causa desses acidentes. Vamos acompanhar aqui na matéria, na tela do agora. De janeiro a junho deste ano foram registradas mais de 55 mil autuações por excesso de velocidade, a principal causa de acidentes de trânsito. Nas ruas, motoristas e pedestres parecem não se preocupar com os riscos. Na Altasmirim, na Zona Leste, o motociclista usa a calçada como rua e o meio-fio como retorno. Outros viajam sem capacete. Este senhor despreza a faixa de pedestre e se arrisca na travessia. Dá para dar uma corridinha lá e atravessando a faixa? Dá sim, porque eu vou para cá, ó. Aqui para a feira. Na Zona Centro-Sul, avanço de sinal vermelho. No centro de Manaus, a situação não é diferente. Alguns não respeitam a sinalização e pedestres seguem entre os carros. O senhor atravessou aqui, o sinal ainda estava verde para os carros? Atrasado. Não, um pouco, muito atrasado. O senhor atravessou com criança com sinal vermelho para o senhor? É porque eu estou agoniado para pagar uma conta aqui. Condutores reclamam. Infelizmente, falta cultura e educação nas escolas para amadurecer mais o povo. A falta de educação também contribui. Por aqui todo mundo comete infrações e alguns sabem, mas nem sempre percebem que estão errados. O pedestre ele não respeita o sinal de trânsito. E o senhor também está sem cinto de segurança? Tirei agorinha que eu fui tirar um negócio da mala para cliente, acabei tirando o cinto e não coloquei. O resultado de irregularidades como essas foi o aumento no número de mortes na capital. De janeiro até agora, 132 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito, quase 27% a mais que o mesmo período do ano passado. Desse total, 30% na Zona Leste. O mapa da violência deste ano, divulgado na semana passada, aponta que os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no país. Os maiores índices estão nas regiões Norte e Nordeste. O número aumentou e, apesar dos estados do Pará e Rondônia liderarem o ranking, a preocupação não é menor aqui no Amazonas. Para tentar diminuir o problema, serão instalados 10 novos radares na capital, outros 2 remanejados. Nós temos preocupação sim, nós estamos num programa de ampliação dos radares, para que a gente tenha uma velocidade mais reduzida na cidade. As mortes no trânsito ocorrem sempre por excesso de velocidade, ocorrem sempre por embriaguez ou pessoas cansadas que dirigem de madrugada. A nossa expectativa é que no segundo semestre esse percentual com relação ao ano anterior comece a cair para que a gente, no final do ano, tenha êxito. A semana começou com 3 acidentes, um no Tarumã, Zona Oeste, outro na M010, Zona Rural da cidade e no Educandos, Zona Sul, que por pouco não houve feridos. Em março deste ano, um acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus deixou 15 mortos. Os familiares já foram indenizados. Que balanço que a gente traz, e a gente traz para você aí os motivos dos resultados aí dessas mortes. Alta velocidade, embriaguez ao volante e cansaço. E aí a gente vê a responsabilidade dos dois lados. A gente sempre traz aqui para você, e a gente trouxe muito essa semana e na semana anterior, trouxe inclusive aí com aquela notícia de maio também, com aqueles 2 que foram atropelados lá na estrada da Ponta Negra, que foram arrastados no carro. A gente traz o Gerardo Felipe, que explodiu o taxista praticamente, né, de Djalma Batista. E a gente traz muitos outros casos de mortes no trânsito, mas também mostra aqui que a pessoa que não está bêbada, o pedestre que está correndo, o pedestre que não está atravessando na faixa, tudo isso a gente mostra para você o perigo que esse pedestre está correndo. E, infelizmente, a gente traz aqui para você também que o taxista que foi morto lá no Manaus Plaza também parou ali
sem na Djalma Batista, em frente ao shopping ali, e também parou no local que não deveria ter parado. Apesar de não tirar a responsabilidade do cabra que estava dirigindo, do cabra que estava dirigindo. Olha só aí, ó, no meio dos carros, né, do Gerard Felipe que estava dirigindo, sem a carteira nacional dele de habilitação válida. E a gente traz aqui, ó, os motoqueiros são os principais. Infelizmente, muitos deles respeitam as leis de trânsito, mas muitos deles fazem isso, ó. Dão um jeitinho aqui, dão um jeitinho ali, andam pelas calçadas. Eu mesmo estava comentando com o diretor Ivan Nascimento aí, que no início dessa semana eu estava apavorada. Os mototáxis aí, mototáxi também condutores que não vivem de carregar pessoas na sua moto, mas que também os motoqueiros que estavam transitando pelas calçadas da Maceió. Quer dizer, não tenha paciência do trânsito. Gente, o trânsito é ruim para todo mundo. Para mim, que estou no volante do meu veículo, para o passageiro do transporte público, que também está atrasado para chegar à sua casa, para o motorista do ônibus e para o motoqueiro. O que a gente não pode é perder a paciência. Desse caso aqui, olha, por exemplo, que o cara vinha também em alta velocidade e vinha também bêbado dirigindo lá na Tarumã e acabou tirando a vida de um aposentado. E não podemos esquecer esse que marcou para sempre a nossa história, né, que foi no dia 28 de março, que eu não esqueço essa data, porque inclusive foi dado esse nome à passagem, ao viaduto que vai ser construído ali, né, que foi sugerido que fosse dado esse nome. E aí, quantas pessoas morreram nesse fatídico dia que tirou a vida, inclusive, de gestantes, de crianças, de casal de idosos aí. Uma notícia, assim, triste para o trânsito de Manaus. E o motorista da caçamba, além de estar correndo, porque o passageiro que estava ao lado dele sobreviveu ao acidente e contou a história, estava correndo e havia feito uso de entorpecente, de substância entorpecente. E a gente traz aí essas notícias para dizer uma só coisa, para dar só um recado para quem está do outro lado. Tanto pedestres, quanto motoqueiros, quanto condutores de veículos, e aí eu também me encaixo nessa categoria, porque conduzo o meu veículo todos os dias para ir para o trabalho, para ir para minha casa. Trazer aí o cuidado e o respeito às leis de trânsito, respeitar o sinal, respeitar o cruzamento, não bloquear o cruzamento e principalmente ter paciência. O nosso trânsito está difícil, cada vez mais, graças a Deus, a nossa economia melhora e é mais gente comprando carro. Então a gente precisa ter paciência e principalmente respeitar as leis de trânsito. Pronto, já dei o recado. Agora sim, 12 horas e 1 minutinho. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Ligue pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Solta essa sirene, Ricardinho. Solta a sirene, porque um condenado pela justiça, condenado a 7 anos e 4 meses de prisão por roubo, Roque Hudson dos Santos da Silva, de 24 anos, havia progredido o regime, estava respondendo a sua pena aí, cumprindo a sua pena em regime semiaberto no sistema prisional, porém fugiu. Ele fugiu em abril e a sua fuga foi interrompida ontem, porque uma equipe da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas acabou... Olha aí a importância do 181, recebeu uma denúncia anônima que indicava o paradeiro do Roque Hudson, que ele estava escondido em uma residência no Bela Vista, na comunidade Nova Vitória, no bairro de Gilberto Mestrinho. Polícia foi lá e pegou o Roque Hudson de volta para o sistema prisional e agora ele está respondendo de novo em regime fechado, que ele havia progredido o regime dele, mas ele voltou para o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Não tem para onde correr. Fez o crime, está com uma sentença condenatória, cumpre logo a tua pena, resolve o teu problema com a sociedade, depois sim, segue o teu caminho, segue a tua vida e vai fazer outra coisa da tua vida honestamente, corretamente. É difícil o dinheiro, só que o dinheiro não é tudo. O dinheiro não serve, por exemplo, para você salvar a vida de ninguém, né? Dá para comprar anos de vida dos seus pais que já morreram? Não dá. Então vamos lá, trabalha corretamente, vive corretamente, que esse aqui é o canal. 12 horas e 2 minutinhos. Vem aqui comigo que eu tenho uma dica para você que está aí do outro lado. Vem cá. Todos os dias eu estou aqui falando do Make-up Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Veja esse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Make-up Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a
aumentar, brilho e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu? Imecap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro para fora, na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. À venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicom Farma. 12 horas e 4 minutinhos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade. No próximo bloco a gente vai trazer a loucura de uma pessoa que acabou ateando fogo na casa com a família toda dentro. O filho de 18 anos acabou morto e o filho de 11 anos está internado em estado grave. Ela tentou esfaquear o menino de 11 anos. Aqui, ó, na tela do agora, daqui a pouquinho, no próximo bloco a gente vai conferir junto. Não saia daí.